Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Linda! A história que eu tenho para contar é linda, é profunda em emoção. Olha, vou ser sincero, arrancou lágrima de muita gente antes até de ser apresentada aqui na produção. Por falar na produção, nós precisamos de você. Você sabe que você pode nos ajudar aqui no canal, mandando um valeu para nós? Fácil! Ó, abaixo do vídeo você vai encontrar aquela linha onde você curte, onde você dá o teu joinha. Indo com a vista para a direita, você encontra um coração e dentro dele um cifrão. Tem significado, é a doação com amor. Tem um coração primeiro e dentro dele o cifrão. As doações são feitas por amor. Você tem amor pelo canal, pelas histórias que nós apresentamos? Você gostaria que esse canal prosperasse, progredisse, melhorasse? Então manda um valeu para nós, a partir de R$10,90. Tem vários valores lá. Você manda o que você puder, mas a partir de R$10,90. Conto com você. Você manda? Vou ficar esperando, tá bom? Agora, a história de hoje é linda. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Valmei. Ele era meu filho mais velho. Quando eu engravidei do Valmei, eu tinha 19 anos e eu era solteira. O pai do Valmei, ele jamais assumiu a paternidade do Valmei. E sozinha eu tive que lutar e dar à luz ao Valmei. Não foi fácil, não. Eu passei por imensas dificuldades, mas dificuldades grandes, humilhações imensas. Mas o Valmei nasceu conforme eu queria, com dignidade. Pelo menos nós tínhamos um lugar para ficar. Eu tinha arrumado aquele trabalho na pensão de um casal de portugueses muito bons. Os portugueses eram muito bons, o casal era muito bom. A dona Joaquina e o seu Antônio. Os portugueses, eles gostaram de mim, do meu desempenho na cozinha da pensão, me deram ali abrigo e condição de ter o meu filho. Dona Joaquina e seu Antônio. Eita, casal de portugueses 100%. Valmei, ele tinha uma semana de nascido e eu já tinha voltado a trabalhar. Fazia de tudo por ele, fazia de tudo. Quando o Valmei fez 6 anos de nascido, eu conheci o Gerson. O Gerson era um homem sério, trabalhador, e ele se hospedava na pensão Alentejana, era o nome da pensão, do senhor Antônio e da dona Joaquina. Pensão Alentejana. Ali eu trabalhava. E eu e o Gerson nos gostamos de cara, um do outro. Um foi com a fachada do outro e logo nós começamos a namorar. Mas eu sempre soube respeitar o lugar onde eu trabalhava. Eu me encontrava com o Gerson, sim, mas sempre fora dali da pensão Alentejana. No dia do meu aniversário de 27 anos, o Gerson me fez aquela surpresa. Ele me propôs casarmos, me propôs casamento. Eu me lembro que até chorar de emoção eu chorei. Afinal, aquilo para mim representava sim uma vitória. Nos casamos e fomos morar numa bela casinha, simples,
mais bela. Só que a essas alturas, o Valmei era muito apegado ao casal de portugueses, seu Antônio e dona Joaquina, meus patrões. E atendendo a um pedido dela, da dona Joaquina e também do seu Antônio, eu permiti que o casal continuasse com o Valmei. O Valmei continuou morando na pensão com eles. Até porque o casal português não tinha filhos e considerava o Valmei como um filho deles. Quero deixar claro que não havia distância entre mim e meu filho, porque eu ainda por um bom tempo eu continuei trabalhando lá na pensão. Já não trabalhava mais por necessidade, mas eu trabalhava para atender a necessidade daquela gente que tão bem me acolheu. Foi assim até que eu engravidei da minha primeira filha, a Maria José. Foi por essa época que eu fui cuidar apenas da minha casa. Quer dizer, nascia a segunda filha, né, Maria José. Eu tinha o Gerson, meu marido, então fui cuidar da minha casa. Não demorou muito tempo, engravidei de novo. Desta vez, nasceu a Marilene. E quando a Marilene fez 1 aninho, eu engravidei de novo. E desta vez veio a Marília. Eu acabei tendo 3 meninas com o Gerson. E confesso que todo o meu tempo era dedicado às minhas meninas, enquanto que o Valmei estava mais do que nunca integrado lá com o casal de portugueses da pensão alentejana. Tanto que a dona Joaquina e o seu Antônio venderam a pensão. Chegaram a vender a pensão, resolveram voltar para Portugal. Eles tinham loucura por Évora, era o nome da cidade deles em Portugal. Évora, a cidade deles lá, que eles chamavam de a capital alentejana. Eles tinham uma paixão por aquela cidade e eles resolveram voltar para lá. Foi nesse momento que o casal de portugueses veio me pedir se podia levar o Valmei com eles. Meu filho, o Valmei, já não era mais uma criança assim, pequena. Ainda eu podia dizer que era uma criança no juízo, né? 16 anos. Mas já era um adolescente, 16 anos. E aquele casal só me apresentou bons motivos para isso. Que lá o Valmei iria estudar, teria muito mais oportunidade, além de que eu o veria todo ano, a cada ano. O Valmei era apaixonado pela dona Joaquina e pelo seu Antônio. Ele queria muito ir. Gerson, o meu marido, até me deu um conselho, vai ser melhor para ele. Melhor para ele. O cara vai poder estudar lá em Portugal, vai ser melhor. Um país europeu, né? É primeiro mundo. Deixa ele ir. E eu acabei concordando. O meu filho então foi para Évora, para Portugal. Aqui, com meu marido e 3 filhas, eu segui a minha vida. Meus contatos com o meu filho eram por cartas. Aquela coisa de nos vermos a cada ano acabou nem acontecendo. Ele foi gostando de lá e por lá ele foi criando raízes, ele foi ficando. E depois aconteceu algo muito triste. Morreu o senhor Antônio do casal. Então ele não podia deixar a dona Joaquina sozinha em Portugal. E assim, 3 anos mais se passaram. Até que naquele Natal, eu fui surpreendida com a chegada do Valmei em casa. Meu filho, depois de 3 anos, estava de volta. Ele voltava um adulto com 19 anos. E foi uma grande felicidade vê-lo chegando de surpresa. Suas irmãs, todas ainda pequenas, ficaram também muito felizes. Meu irmão, à época, a Maria José tinha 10 anos, a mais velha. A Marilene, 8. E a Marília, quase 7. Gerson, meu marido, também ficou feliz no início, mas não ficou feliz por muito tempo, não. Como eu disse, o Gerson ele era um homem muito sério, rígido. O Gerson chegava a ser austero. Ele era austero até. E ele começou a observar aquelas cenas. O Valmei, ele tomava banho e ele não via problema em andar nu dentro de casa, na minha frente, na frente das irmãs.
O Gerson, ele não gostava daquilo. Ele não aprovava, ele não foi criado assim. Um dia, ele chamou a atenção do Valmei sobre aquilo. Meu filho chamou o Gerson de ignorante, que ele era ignorante, que ele era irmão, ele era da casa, ele era filho. Acabaram tendo até uma discussão mais séria. Quase que se pegaram. A coisa foi chata e feia. Foi um momento muito difícil para mim. No dia seguinte, o meu filho ficou zangado, ficou magoado, ficou ferido com as ofensas, arrumou suas malas e resolveu que iria embora. Me disse que ele estava voltando para Portugal e que ele só me veria num lugar onde o ignorante do Gerson não estivesse. Mamãe, eu quero muito te encontrar, mas longe desse cara. Esse cara, ele é muito ignorante, mamãe. Eu queria encontrar com a senhora longe dele, por favor. Naquele momento, eu até achei melhor que ele fosse mesmo embora. Sabe, que o meu filho fosse embora. Eu tinha certeza de que depois tudo iria se acalmar e voltar às boas. Achei melhor o Valmei partir. Eu e as meninas choramos muito em sua despedida e, se soubéssemos tudo o que iria acontecer, talvez tivéssemos chorado muito mais ainda do que choramos. Assim, nós retomamos a nossa vida normal. De fato, o Valmei foi para Évora, Portugal, para continuar a viver com a dona Joaquina, a quem ele respeitava e amava como se fosse a segunda mãe dele. Talvez até, desculpe eu usar essa expressão, mas talvez até a primeira. Ainda me escrevia de lá, mas agora muito menos carta ele escrevia. Até que chegou aquela que chamo de a última carta. Isso, essa expressão, poderia inclusive ser o título dessa história. A última carta. E aquela última carta trazia uma péssima notícia. Dona Joaquina havia falecido. E Valmei, meu filho, que se mostrava muito triste em cada linha que ele escrevia, parecia que ele derramava lágrimas. Ele dizia que sairia mundo afora em busca de conforto, em busca de consolo. Ele estava, à época desse acontecimento da morte da Dona Joaquina, com 23 anos. Mandei uma carta para ele, pedindo que ele voltasse imediatamente ao Brasil. Aquele acontecimento do passado já havia sido esquecido pelo Gerson. Estava tudo bem agora, que ele voltasse. Mas essa carta que eu mandei para ele já retornou sem resposta. E a verdade foi que desse momento para frente, nunca mais eu tive quaisquer outras notícias do Valmei. Nunca mais. Então aquela foi a última carta. E em verdade, não pôde haver momento mais triste na vida, e não pode mesmo existir um momento mais triste na vida de uma mãe do que esse. Ter um filho e não saber onde esse filho anda, com quem está, por onde anda. Desse momento para frente, eu jamais me senti feliz. Não. Eu tinha momentos de felicidade, é uma coisa, mas totalmente feliz, não. Mesmo em grandes acontecimentos, sempre a falta do meu filho Valmei gritava. Quando eu ia ficar feliz assim para comemorar, vinha aquele pensamento e falava: e cadê o seu filho? E cadê o Valmei? E cadê o Valmei? Você não pode ser feliz. Foi assim, sabe? Foi assim. No casamento da minha filha, da minha menina Maria José, a minha filha, depois do nascimento do primeiro neto, o Henrique, a mesma coisa. Sabe, em todos os momentos de felicidade eu estava no casamento da Maria José, festa, alegria. Mas cadê teu filho? Nasceu meu primeiro neto, o Henrique, eu comemorando com o menino no colo, e aí vinha o pensamento: mas cadê o Valmei? Cadê o seu filho? A mesma coisa quando a Marilene se casou. E a mesma coisa quando a Marília se casou. Em cada festa, cadê seu filho? Eu estava feliz, mas aí vinha o pensamento: cadê o Valmei?
no nascimento de cada neto, de cada neta. Cadê o Valmei? Faltava o Valmei. Lógico que isso trouxe até uma rusga no relacionamento com o meu marido Gerson. Sempre que eu ficava muito triste, eu até ficava também revoltada, eu acusava o Gerson pelo sumiço do Valmei. Eu passei a ter um objetivo na vida: a busca desse meu filho. Em cada viagem que eu fazia, eu o procurava. Em cada reportagem que eu via na TV, eu o procurava. Afinal, por onde andava o Valmei? Como é que um filho pode sumir assim? Como é que um filho pode sumir assim? Ele me avisou que sairia pelo mundo, mas para onde? Muitos anos e eu sem nenhuma notícia dele. Anos que eu contei dia por dia, até hora por hora às vezes, na esperança de encontrá-lo. E nada. Nada. Absolutamente nada. Aquela foi a última carta. A última carta. Até que 17 anos depois daquela última carta, o Valmei, com 40 agora, 17 anos depois, 17 anos se passaram, foi nesse momento que um fato muito triste, mas muito triste mesmo, mudaria de novo a minha vida. Gerson, meu marido, vítima de um infarte, veio a falecer. Ele morreu novo, ele tinha só 67 anos de idade, jovem ainda. Para a expectativa de vida que se tem hoje, 67 anos é pouco. Foi um grande golpe para mim. Passei a me sentir muito só. Afinal, minhas 3 filhas estavam casadas. Cada uma tinha sua vida. Elas não queriam que eu ficasse morando sozinha. Até me propuseram, me convidaram para que eu fosse morar com elas. Mas eu preferi ficar só. Eu estava chegando aos meus 60 anos e, de repente, eu tinha uma ideia fixa na cabeça: saber do meu filho. Eu tinha que descobrir por onde andava o Valmei, onde ele estava. Eu tinha que ter uma resposta para isso. Eu não podia passar por essa vida sem ter essa resposta. Cansada de procurar por ele, e depois que se esgotaram todos os meios de encontrá-lo, uma amiga me indicou uma casa espírita que ficava perto da casa dela. Ela me indicou essa casa espírita e ficava perto da casa dela. Disse ter ouvido falar que muitos casos de desaparecimentos tinham sido solucionados ali, resolvidos ali. Mesmo não acreditando muito nessas coisas, eu nunca fui assim de acreditar nessas coisas que mexem com o sobrenatural, eu decidi tentar. Pensei, não tenho nada a perder. Se der certo, ótimo. Se não der certo, não está dando certo mesmo. Eu não estou encontrando meu filho mesmo. Vou tentar. Pelo sim, pelo não, vou tentar. Tímida e temerosa, eu bati à porta de uma casa modesta. Uma senhora de cabelos brancos e aparentando uma certa idade, ela veio me atender. Sorriu sem abrir a boca, porém de modo cordial e hospitaleira ela foi também, me convidou para eu entrar. Meus olhos desconfiados varriam o espaço à minha volta. Me sentei de frente para uma parede cheia de quadros com algumas fotografias antigas e deduzi que aquelas fotos se tratassem de fotos da própria família dela. Sei lá. Enquanto eu estava distraída, olhando para as fotos, 2 mãos pousaram em meus ombros. Eu dei até um salto assim instintivo, quase que caindo da cadeira. Levei até um susto. Em seguida, ouvi uma voz: calma, calma, minha filha, sou eu. Calma, ainda não nos apresentamos. Sou eu. Ela disse o nome dela. Muito prazer. Respondi até um pouco envergonhada pelo susto, né? Porque eu me assustei.
Foi a minha vez de me apresentar. Eu sou a Eunice, mas pode me chamar de Nice. Todo mundo me chama de Nice. Eunice, Nice. Eu tô aqui por causa do meu filho, sabe? Meu filho sumiu. Pra senhora ter uma ideia, eu não tenho notícias dele. Já tá completando 18 anos agora. 18 anos. Eu não sei se esse meu filho está vivo, se ele... Não sei. Nessa hora, foi impossível evitar até que uma lágrima viesse aos meus olhos. Quando eu pensei na morte do meu filho, cheguei a pensar. Eu não sei se ele está vivo, se ele morreu. A senhora me entende? Nice, entendo sim. Entendo sim. Só um momento. Nice, eu estou sentindo a presença de um espírito. Tem um espírito aqui. Nessa hora, eu até tremi na base. Se era um espírito, então meu filho estaria morto, eu pensei. Mas eu buscava uma informação dele. Eu queria saber dele, vivo ou, infelizmente, até, quem sabe, morto. Ela, a mulher, a senhora, ela agora se sentou à minha frente. Ela levou a mão esquerda à altura da testa, logo acima dos olhos. Ela colocou assim a mão esquerda na testa dela, logo acima dos olhos. E com a mão direita, ela puxou uma folha de papel, apanhou uma caneta e começou a escrever muito rápido. Estava acontecendo uma psicografia. Ela começou a escrever, mas com uma rapidez grande, uma prática grande naquela escrita, mas pareciam rabiscos. Não escreveu muito, não, mas foi rápido. Mas essa senhora disse que aquilo era para mim. Era uma mensagem do meu filho. Do meu filho. Aquilo me deixava triste e quase alegre ao mesmo tempo. Triste, porque se fosse uma psicografia dele, ele estaria morto, desencarnado, como dizem os espíritas. Quase alegre, porque de qualquer forma, era uma resposta. Eu estava ali em busca de uma resposta. Mas meio incrédula, porém bem mais animada, eu peguei as folhas e eu não conseguia ler. Eu não conseguia. Eu falei que ela escreveu muito rápido. Assim, eram quase símbolos, se bem que a própria escrita em si é um símbolo, né? Mas eu não conseguia, assim, detectar. Examinei a grafia. Dona Isaura, ela me pediu licença. Está com dificuldade para ler? Estou um pouco nervosa. As vistas também estão... Acho que a idade... Estou chegando a 60 anos. Estou com a vista um pouco embaralhada. Posso ler para você? Por favor. Então, me dê as folhas, por favor. Pronto. Vou ler. Mãe, que saudade. Desculpa-me por tê-la deixado sem notícias todos esses anos. Tudo aconteceu tão de repente. Eu vim morar no Japão para poder aperfeiçoar os meus estudos. Tudo estava caminhando bem, até que um dia, ao cruzar uma rua muito movimentada, era noite e havia muita neblina. Vinha um automóvel com os faróis apagados
E esse carro me atropelou, mãe. Foi um atropelamento violento demais. O carro acabou me jogando contra um poste. E eu tive morte instantânea. Eu desencarnei, mãe. Fui enterrado com o nome de Márcio Acano. Espera um pouquinho, eu não entendi. Meu filho... Deve haver algum engano. O meu filho, o nome dele é Valmei. Sim, mas ele está dizendo aqui que ele foi enterrado com o nome de Márcio Acano. Sei, então pode seguir, por favor. Fui enterrado com o nome de Márcio Acano num cemitério de Sapporo, Japão. Mãe, não chore. Eu estou bem. Mas se puder, visite meu túmulo. É muito importante. Terminou. Mas só isso? Desculpa. É só isso que ele escreveu? Só isso. Sinceramente, era tudo muito vago para mim. Porque nada identificava o meu filho. E depois, o nome não tinha nada a ver com ele. Eu fiquei com dúvida, aliás, cheia de dúvida sobre a veracidade da carta. Será? E ao mesmo tempo, fiquei também esperançosa de que aquelas palavras pudessem ser mesmo dele. Fiquei lembrando de suas últimas palavras na carta. Mãe, não chore, eu estou bem. Mãe, não chore, eu estou bem. De certa forma, aquilo servia como conforto, como consolo. Sem dúvida que aquilo servia como consolo, conforto. Estou bem, mas se puder visite meu túmulo, é muito importante. Dizer que eu saí da casa daquela senhora totalmente satisfeita, eu não podia. A carta psicografada em minhas mãos não me dava assim nenhuma convicção, que eu digo assim, certeza de 100% de nada. Mas eu pensava, dizer que aquela senhora tão séria havia simulado aquilo tudo, isso eu também não podia dizer. Era uma questão até de inteligência, de cuca, de cabeça. Se ela quisesse apenas me enganar, não precisaria inventar um nome. Bastava um texto mais vago ainda, mas sem nome, né? E havia nome de pessoa, havia nome de cidade. 2 nomes na carta, que ele tinha sido enterrado com o nome de Márcio Acano e o nome da cidade japonesa de Sapporo. Mas afinal, Nice, que sou eu me fazia essa pergunta. Mas afinal, Nice, o nome do seu filho é Valmei? Ele nunca mencionou o Japão em nenhuma conversa com você. Então esqueça. Ainda que fosse séria e bem intencionada aquela mulher, aquela carta psicografada por ela não tinha a ver com a minha pessoa e nem com o meu filho. Foi exatamente assim que eu procurei pensar. E também era essa a opinião das pessoas com quem eu cheguei a comentar sobre a carta. Minhas filhas. Falei para as 3. Elas também disseram, mãe, desculpa, não acredito nisso. Eu acho que... Eu não estou dizendo que a senhora seja falsa, a mulher que atendeu a senhora lá é mentirosa, não. Mas houve algum engano, né? Eu acho que houve algum engano. Sei lá, a carta não tem nada a ver com a senhora. Não tem nada a ver, mãe. Mas uma pessoa não. Uma pessoa pensava totalmente diferente. Essa pessoa é uma amiga muito querida chamada Patrícia. Foi a Patrícia quem, inclusive, me indicou essa senhora.
E a Patrícia, ela considerava que essa carta havia sido psicografada para mim, sim, e que tinha tudo a ver com a minha pessoa. Que aquela mulher que ela havia me indicado era uma mulher muito usada pela luz e jamais traria trevas para mim. E se um espírito se manifestou, ele teve que ter a permissão para se manifestar. E um espírito, quando faz, é porque busca ajuda, precisa de ajuda. Ou veio para ajudar que eu levasse a sério a carta que eu tinha recebido, me dizia a amiga. Leva a sério essa carta. Me dizia a Patrícia, minha amiga. Leva a sério a carta que você recebeu. Ela passou a me incentivar. Não custa ir pro Japão. Ué, digamos que não seja. Você vai passear, você vai conhecer um país. Você já pensou em ir pro Japão? Olha, sinceramente, eu não tinha pensado. Até aquele dia, não. Mas a partir do momento da observação que ela fazia, eu comecei a pensar, puxa, meu Deus, eu nunca pensei em ir pro Japão porque eu nunca tinha visto essa possibilidade. Mas seria maravilhoso conhecer o Japão, né? Seria maravilhoso passear no Japão. Então, aproveita, vai se divertir. Você precisa disso. Aí você, estando lá, investiga e você terá alguma resposta. De início, eu achei um pouco absurda a ideia da Patrícia. Eu não tinha pensado em ir para o Japão, mas peraí, ela tem razão. Seria maravilhoso. Eu nunca pensei porque não havia essa possibilidade, mas será que é muito caro? Será que eu conseguiria fazer essa viagem? Embora eu sempre tivesse admiração pelo povo japonês e admirasse especialmente sua educação e cultura, por que não? Eu nunca tinha pensado, mas Japão pode ser uma boa. E depois eu comecei a pensar diferente. Verdade, pouco tinha viajado na minha vida. Até que conhecer o Japão seria muito interessante e principal, eu tiraria a minha dúvida de vez sobre a carta psicografada. Minhas filhas todas casadas, eu recebia uma boa pensão que me foi deixada pelo Gerson. Eu tinha condição para a viagem. Tinha. Foi por isso que naquele dia que a Patrícia me convidou para comer uma pizza com ela em sua casa, quando ela tocou no assunto sobre a carta psicografada e a minha investigação sobre a mesma, falei para ela o que eu senti. Patrícia, eu decidi, eu vou pro Japão. Você tá brincando, você vai? Vou. Tô muito afim de ir, mas eu não vou sozinha. Você topa comigo? Ah, para com isso. Quem sou eu? Tope comigo? Já fui na agência de viagem. Já vi promoção para 2 passagens e para estadia. Sabe quem é a outra pessoa? Você. Agora eu preciso da resposta. Você topa comigo, Patrícia? Que loucura! Que loucura! Eu nunca pensei na minha vida fazer essa viagem. Mas ela riu no começo, me fez rir também com as suas brincadeiras. Porque ela falou, só faltava a gente conhecer um japonês. Só faltava agora a gente conhecer um japonês e casar com ele. Mas no final da nossa conversa, voltamos ao assunto. E ela me falou, Eunice, quer saber de uma coisa? Eu nunca viajei na minha vida. E de repente eu vi nessa conversa uma grande oportunidade. Eu topo. Eu topo. Se você for mesmo, e o convite for para valer, com aquela ajuda que você falou que você vai me dar, eu vou com você. Eu tenho um dinheirinho comigo. Se você me ajudar nas passagens, eu topo. Nessa hora eu confesso que eu levei até um susto, porque eu vi que ela respondeu de maneira séria, e era sério mesmo.
Fomos atrás das documentações. As passagens eu já tinha visto para compra na agência de viagem. E coisa de 4 semanas depois, eu e minha amiga embarcamos. Põe o Boeing aí. Põe o Boeing aí, Jesus. Embarcamos, pé no Boeing. E embarcamos, decola Boeing, com destino à terra do sol nascente. Agora, Jesus, põe o Boeing pousando, aí, chegamos. Nosso destino foi atingido. Era Sapporo. Que cidade linda, meu Deus do céu! Sapporo, no Japão. Você já ouviu falar? Cidade linda! Fomos no mês de julho. Pegamos o verão de lá. Ficamos encantadas, eu e Patrícia, com os parques Odori e Moirenuma. Parques Odori e Moirenuma. E a maravilha do teleférico de Moiwa. Moiwa. O japonês ele tem uma maneira de falar, na expressão, que valoriza sempre assim as últimas sílabas, né? Moiwa. Para quem não sabe, lá tem o Museu da Cerveja. Lá em Moiwa. Museu da Cerveja e um festival da cerveja, bem nessa época do ano. Mas o que mais me fascinou foi o zoológico de Maruyama. O zoológico de Maruyama é a coisa mais linda de tantos animais. O mais lindo de todos, o urso panda. Meu Deus. Você desculpa, Paulinho, eu falar. Você vai ter que falar por mim. Ai, que coisa fofa. Fala de novo aí, Paulinho. Gostei. Fala de novo aí. Ai, que coisa fofa. O urso panda. Oh, meu Deus do céu. Sem contar que é uma das cidades mais modernas do mundo. Sapporo. Nossa, que cidade moderna. Mas tínhamos, além disso tudo, eu e Patrícia, um objetivo. O objetivo era aquele: irmos ao cemitério de lá. E será, gente? Será que existiria mesmo a sepultura de Márcio Akano? E foi aí que eu e a Patrícia vivemos as maiores surpresas de nossas vidas. Entendemos que Deus nos queria ali. Tínhamos que viver aquela experiência e juntas. O cemitério de Sapporo era a coisa mais linda que já vimos em nossas vidas. Falando assim, eu sei que tem muita gente que vai ficar admirado, mas veja, o cemitério, coisa mais linda. Peraí, calma, eu vou chegar lá. Falando assim, eu sei que tem muita gente que vai ficar admirada, mas veja tudo de olhos fechados. Por favor, eu vou pedir às pessoas que estejam ouvindo a minha carta, a minha história, nesse momento, faz isso, por favor, mas do jeito que eu vou te pedir. Feche os olhos. Você, feche os olhos. Apenas ouça o que eu vou falar. Escuta, de olhos fechados, tá? Há cerca de 15 anos, o cemitério Makomanai Takino encomendou um Buda de 13 metros de altura. Tem um Buda. Quando você entra num cemitério, você só vê a cabeça do Buda. Então, para esse efeito, foi construída uma passagem inclinada e circular. Para o efeito para você ver a cabeça do Buda, para esse efeito foi construída uma passagem inclinada e circular. Para vê-la completamente, é preciso você passar por um túnel de 40 metros de comprimento. Um túnel, 40 metros de comprimento.
Sem contar, tá de olhos fechados, né? Continua de olhos fechados. Agora imagine, mas tem que ser de olhos fechados. Sem contar que tem 150 mil pés de lavanda. 150 mil pés, imaginem, de lavanda foram plantados lá. Tudo para que você desfrute a paz desse lugar. Isso, Jesus, com essa música. A paz. Desfrute a paz desse lugar. 150 mil pés de lavanda, sendo balançada suavemente por um vento, nem forte e nem fraco, o bastante para balançar os pés de lavanda. Imagine, só de estar nessa terra santa, eu e Patrícia nos sentíamos outras pessoas. Depois, a proteção era tamanha que nós encontramos um senhor na administração do cemitério que arranhava o português. Meu Deus, até isso! O nome desse senhor, Hiroshi. Senhor Hiroshi. Ele havia passado um tempo aqui no Brasil. Coisa de 1 ano e meses, alguma coisa assim. E ele conseguia nos entender. Senhor Hiroshi. E pasmem, nesse cemitério, ele nos informa, havia de fato lá uma sepultura em nome de Márcio Acano. Meu Deus, ele existia e de fato lá estava sepultado. Era o chamado Nisei. O que é o Nisei? Seu pai japonês e sua mãe brasileira. Vimos com o senhor Hiroshi pela filiação dele. Em outras palavras, isso queria dizer, Márcio Acano existia, quer dizer, existiu, estava lá. Mas não era meu filho. Não era meu filho. No entanto, eu tinha alguma ligação com aquilo tudo. Por favor, prestem atenção. Por favor, prestem atenção. Anotamos sua filiação. Eu e Patrícia estávamos estupefatas com tudo. A beleza de Sapporo, o cemitério mais cheio de paz e lavandas do mundo. Basta que eu diga que fomos ao cemitério por 3 vezes, de tão bem que nos sentimos estando nele. Que lugar, eu recomendo para qualquer pessoa. Terminada a viagem, eu e Patrícia voltamos de lá. Voltamos de Sapporo, no Japão, com uma outra incumbência. Porque havia o Márcio Acano, mas não era meu filho. Havia o Márcio Acano, mas não era meu filho. Só que nós trouxemos exatamente os nomes que nos interessavam. Fomos atrás de uma senhora cujo nome era Diná. Fomos atrás, a incumbência primeira, e atrás dessa senhora de nome Diná. Essa era a mãe do Márcio Acano, porque ele era Nisei, ele era filho de um japonês com uma brasileira. A brasileira era Diná. Será que ela vivia no Brasil ou estava no Japão? Ou já teria falecido? Eu e Patrícia contamos com a ajuda de um grupo de pessoas e ao longo de uns 5 meses nós conseguimos o que tanto queríamos com a ajuda da internet. Descobrimos essa senhora, Dona Diná. Por sorte, ela vivia no Brasil e era só um pouco mais velha que eu. Ela tinha 70 anos. Eu e Patrícia fomos ao encontro dela em Rinópolis, ao seu encontro. E a história era incrível, porque a Dona Diná, ela havia sido casada com um senhor de nome Kanji. Kanji, com K. Kanji e J-I no fim. A Dona Diná se casou com o senhor Kanji. Havia tido um filho com ele, justamente o Márcio Acano. 22 anos depois,
ela se separou do senhor Canji, que ainda viveu sozinho no Brasil mais uns 3 anos. Nesse período, a dona Diná já estava com outro companheiro e o senhor Canji, ele resolveu voltar ao Japão, mas chamou o filho, o Márcio, para ir com ele. E o Márcio foi, acompanhou o pai até o Japão. E desde então, a dona Diná jamais teve notícias dos dois, nem do pai nem do filho. Não teve mais informação nenhuma. Para complicar, em seguida, ela, a dona Diná, se mudou com o companheiro. Eles moravam em Presidente Prudente e mudaram para Rinópolis, cidades do interior de São Paulo. Pronto, o desencontro estava feito. Ela, a dona Diná, não sabia mais do ex-marido, senhor Canji, e muito menos do filho, Márcio. Sabia mais. Teve outros filhos com um novo companheiro, mas vivia com aquele vazio no coração, sem saber do primeiro filho. Observe que era a mesma dor que eu vivia. Primeiro filho dela sumiu, da dona Diná. Primeiro filho meu sumiu, que era o Valmei. Então era a mesma dor. A dor que ela tinha, eu tinha. Mas agora, eu e a Patrícia lhe trazíamos informações. Márcio estava morto. Havia já 24 anos que ele tinha falecido. Descobrimos e visitamos sua sepultura em Sapporo. E tudo através de uma carta psicografada. Lógico que a notícia não era nada boa para ela, porque o filho estava morto e ela sonhava ainda encontrar o filho vivo. Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, era uma resposta às orações que ela vinha fazendo. E exatamente por isso a dona Diná estava extremamente agradecida a mim e a Patrícia. Imagine, eu fui atrás da solução para mim e tinha resolvido um outro problema. Que coisa que é a vida! Quando já nos despedíamos dela, da dona Diná, ela ainda pediu um favor, que ajudássemos a saber sobre o seu ex-marido. Se ele, o ex-marido do senhor Canji, se ele ainda vivia. Explicou que ela não poderia ir atrás devido ao ciúme do atual companheiro dela. Porque ela, lógico, estava casada com outro e o homem tinha ciúme. Eu e a Patrícia entendemos e prometemos a ela que iríamos tentar. Tínhamos ficado, eu e Patrícia, com o contato daquele senhor, o senhor Hiroshi, lá do Japão, que mal entendia a nossa língua, mas entendia um pouco. E quem sabe ele pudesse ajudar. E de fato ajudou. E surpresa, o senhor Kanji Akano, ele ainda vivia aos 73 anos e morava em Sapporo. O ex-marido da senhora Diná ainda vivia e morava em Sapporo. Passamos a informação para a dona Diná, que não sabia como nos agradecer e que depois fez contato com o ex-marido com a ajuda de uma filha que ficou sabendo de detalhes sobre a morte do Márcio Akano. Minha missão e de Patrícia estava cumprida. Estava cumprida. Se houve questionamento, e questionamentos existiram, foi procurando entender qual o nosso papel nessa história. Conclusão, aqui chegamos. E é essa a conclusão que eu quero passar para vocês. Na verdade, somos muito pequenos diante da grandeza do mundo espiritual. Eu fui à procura do meu filho, querendo saber o que de fato resultou, o que aconteceu com o Valmei. Mas eis que o mundo espiritual me colocou diante da história de Márcio Akano, que precisava de ajuda, e lhe foi permitido bater na minha porta. Uma porta totalmente desconhecida por ele, mas era uma porta disposta a ser aberta. E foi o que eu fiz. Não o fiz sozinha. Contei com a ajuda de uma grande amiga, Patrícia. Ela me incentivou a não desistir. No fim, acabamos premiadas as duas.
Conhecemos um lugar incrível que jamais andou em nossos radares antes. Conhecemos Sapporo e, mais do que isso, conhecemos um cemitério que nunca imaginamos existir nesse mundo. O lugar mais espiritual da Terra. Nós pisamos lá, naquela Terra Santa, o lugar mais espiritual da Terra, todo feito em círculos. Aquela imagem fantástica do Buda, de 150 mil pés de lavanda plantados num só lugar. A imagem do Buda, imenso, e 150 mil pés de lavandas plantados, o cheiro da lavanda, o aroma da lavanda, o balançar naquele vento. Meu Deus, que coisa linda! Aquilo nos causou tanto fascínio que vamos realizar no próximo ano a nossa terceira viagem para lá, para o lugar. Desta vez, nós queremos ir no inverno. Dizem que não tem lugar mais bonito no mundo do que Sapporo no inverno. Não sei se eu vou suportar o frio lá. Sou consciente de que nesse mundo de meu Deus, fui simplesmente uma peça usada na junção da história de uma mãe e seu filho morto. E você que acompanha a minha história não pode nem sequer imaginar o bem que isso me fez e me faz, a paz que isso me trouxe e me traz. Foi tão significativo tudo que mesmo ainda até hoje eu não sei do paradeiro do meu filho Valmei. Até hoje eu não descobri. Mas você acredita que isso já não me causa o mesmo buraco na alma? Eu recebi uma recompensa de Deus. Eu pude ajudar uma mãe a conhecer o destino de um filho sumido. É até estranho afirmar, mas isso me fez e me faz feliz, me enchendo de certeza de que dia menos dia eu saberei de alguma forma o que de verdade aconteceu com o Valmei, com o meu Valmei. Um dia eu vou descobrir, ainda vou descobrir. Enquanto isso, eu espero, eu aguardo a chegada desse dia. Em tempo, na próxima viagem minha e de Patrícia, nós vamos juntas a Sapporo. O que acontecer por lá, essa viagem deve acontecer agora no próximo ano, nós teremos uma terceira pessoa que irá conosco, a dona Diná. A dona Diná, a mãe do Márcio Akano, ela vai dessa vez conosco. A levaremos para visitar a sepultura do seu filho. Foi uma junção minha com a Patrícia e a gente está fazendo sim uma caridade. Eu acho que tem que ser assim. A gente tem que procurar sempre uma ajudar a outra. A gente tem sido bastante unida nesse sentido. Essa era a minha história, que eu queria contar nos detalhes. E para que histórias assim continuem a chegar no canal, eu quero pedir o seu incentivo a esse canal, mas é por amor. Doação, gente, não se faz por raiva. Se você, quando ouvir essa proposta, sentir raiva, não o faça. É por amor. Por isso que eu gosto do símbolo. O símbolo do Valeu é um coração e dentro de um coração um cifrão. É a doação por amor. Se você quiser ajudar o nosso canal, a partir de R$10,90, doando por amor, mas por amor, como vai fazer aqui, né? Como irão fazer essas amigas com a dona Diná. É por amor. Você vai abaixo do vídeo do Paulinho Boa Pessoa, tem onde você curte, onde você dá o teu joinha, corre a vista para o lado direito, você vai encontrar um coração e dentro dele um cifrão. Clica no coração. Se abrirão possibilidades de doação. A partir de R$10,90 você pode ajudar o canal. Mas só o faça se for por amor. Se for com raiva, não quero, obrigado. Mas por amor, eu aceito. Tudo para ajudar o canal. E se inscreva no canal.